Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais um episódio do EduCast Conhecimento que Transforma. Eu sou Daniele Gaspar, professora, jornalista e coordenadora de relacionamento docente daqui, da Edux. E o encontro de hoje é para falarmos sobre algo que conecta todos nós: inovação e educação. Neste episódio, vamos conversar sobre como a IA pode impactar a prática docente e observar as oportunidades que ela traz para alunos e professores. E não haveria momento mais oportuno: a semana em que celebramos o Dia da Educação, que foi comemorado no último dia 28 de abril. Mas, há 25 anos, em Dakar, no Senegal, o Fórum Mundial da Educação escolhe esta data afirmando um compromisso que envolveu 164 países em levar a educação básica e secundária a todas as crianças e jovens até 2030. Anos depois, em 2015, a Comunidade Internacional de Educação se reuniu novamente na Coreia do Sul e definiu a Declaração de Incheon, um compromisso alinhado ao ODS 4, Educação de Qualidade, da ONU, em que o Brasil é signatário, que significa assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. E o que isso tem a ver com o nosso encontro de hoje? Absolutamente tudo. Primeiro, porque a Edux é a empresa embaixadora do Movimento Educa 2030, uma iniciativa do Pacto Global da ONU do Brasil para alavancar o pilar de educação da Agenda 2030. E segundo, porque falar sobre professor, sobre professora, é falar sobre aquele que é o protagonista de toda e qualquer inovação que acontece em sala de aula. Para a conversa de hoje, convidamos o professor Guilherme Jaime, líder também nacional da área de TI, que além da sala de aula, exerce função e toma decisões que impactam diretamente a rotina do nosso corpo docente na diretoria de ensino e qualidade acadêmica. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. Olá, Dani. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e tenho certeza que vai ser uma discussão bastante enriquecedora para os nossos docentes. Vamos falar então sobre IA. A primeira coisa que nos vem à cabeça quando a gente fala da prática docente é sobre as tarefas que nós, professores, podemos nos apoiar com o uso da IA. Você consegue exemplificar para nós, trazer algumas funções que os nossos professores já estão fazendo no seu dia a dia? Claro. Já no início do semestre, o docente sempre tem a responsabilidade de fazer o planejamento do semestre, a materialização, vamos assim dizer, daquilo que está previsto no plano de ensino, para a realidade do semestre específico que ele está iniciando, considerando feriados, calendários específicos e a quantidade de aulas que ele efetivamente vai poder mediar nesse período. Esse planejamento já pode ser apoiado pela IA generativa, digamos assim, como o ChatGPT, o Google Gemini e outros, com o objetivo de adiantar, ganhar tempo para o docente. Então, essa é uma tarefa. Logo em seguida, o docente desdobra esse planejamento em como vai ser o planejamento de cada aula. E o planejamento de cada aula também pode ser apoiado por essa ferramenta com efeitos, com ganhos significativos. Depois, ao olhar qual vai ser o conteúdo, digamos, a curadoria de conteúdo, não só que o docente irá estudar, mas que vai indicar para a leitura dos alunos, também pode ser feito com apoio da IA generativa. Em seguida, elaboração de exercícios, o material didático como slides e assim por diante, elaboração da prova, até apoio na correção dos exercícios e também, por que não, o feedback para os alunos. Então, você vai perceber que todos os exemplos que eu dei aqui são exemplos de que estão presentes em todo o processo de preparação, planejamento e as tarefas para lecionar que o docente pode ter o apoio da IA generativa com ganhos bastante interessantes. E isso é muito interessante quando a gente tangibiliza para a realidade da vida do docente, né, do professor, quando muitas, às vezes, os colaboradores que estão aqui conosco, né, seguindo esse EduCast, às vezes não conseguem materializar como que é a rotina do docente. Então, quando ele está à frente, né, ministrando um plano de ensino, alguns conteúdos, ele precisa se organizar nesse planejamento de aula. Exatamente. Né? E o nosso planejamento de aula, ele segue uma metodologia muito específica, que é o nosso modelo de ensino Aura.
Nesse sentido, Guilherme, o que do Aura, do nosso modelo de aprendizagem Aura, a gente pode perceber o uso da IA para que a gente faça com que a aula seja mais engajadora, que tenha mais entusiasmo na hora da gente exercer esse processo e essa jornada com os nossos alunos de aprendizagem? Eu vou resumir aqui num ponto específico da dinâmica do que acontece em sala de aula, porque entendo que esse seja o mais pertinente para o tempo que a gente tem aqui disponível. Então, vamos olhar para o plano de aula. Pelo nosso modelo, ele é sempre dividido em 3 momentos. A apresentação da situação-problema, que tem o objetivo de engajar os alunos e trazê-los para a atenção daquilo que vai ser discutido em sala de aula. Depois, a metodologia de desenvolvimento das discussões, da mediação que o docente vai fazer com os alunos, e depois, claro, a verificação de aprendizado, onde o docente diagnostica se aquilo que foi discutido durante a aula foi, de fato, proveitoso para os alunos. Então, essas 3 etapas... Que acontece a cada encontro, né, com os nossos alunos. Que acontece a cada encontro presencial com os alunos, essas 3 etapas podem ser, com bastante sucesso, auxiliadas pela IA generativa. Então, de novo, situação-problema, a metodologia e a verificação de aprendizagem. Com sucesso aí. Porque a situação-problema é quando a gente, né, faz um grande presta atenção com os nossos alunos, né? A gente pode trazer um estudo de caso, a gente pode trazer um problema em si para ser resolvido, uma pergunta questionadora, ou seja, quando a gente engaja os nossos alunos a tentar por si só buscar as próprias respostas e entender que o conteúdo que vem a seguir vai ajudá-los a compreender o seu processo de aprendizagem. E aí, nesse sentido, quando a gente está ali, né, dentro com uma IA generativa, que a gente gostaria de fazer com que o recorte traga um entusiasmo ou que traga, por exemplo, uma perspectiva gamificada, a IA pode nos ajudar, como docente, para que esse momento do engajamento aconteça com mais eloquência ou que a gente entusiasme mais os nossos alunos? Certamente. Esse é um ponto em que a IA nos faz ganhar bastante tempo. Naquele trabalho de criatividade, onde você tem que criar uma situação ou selecionar um exemplo dentro de uma grande gama de situações possíveis, é onde a IA nos faz ganhar tempo. Então, certamente, ela com frequência consegue nos dar sugestões que não estavam na nossa cabeça, algumas são aproveitadas, outras não, e essa tarefa de curadoria, de análise crítica do retorno dado, que a gente vai discutir em vários momentos durante esse papo aqui, é aonde o docente consegue ter um ganho ali significativo. Porque a curadoria não está necessariamente apenas na escrita do prompt, né, do comando. A curadoria também está em verificar o que a IA te entrega como resposta para que você faça com que aquele momento seja algo que você traga para a sua realidade também. Certamente, o prompt é bastante importante, é fundamental, e escrever bem e de forma explícita, com detalhes, aquilo que você pretende, é importante, contextualizando, porque senão os retornos ficam, digamos, muito planos, muito baunilha, muito generalista. Então, o prompt é algo muito importante, tem que ser dado esse cuidado e, é claro, sempre olhar com bastante crítica o retorno que foi obtido, porque existem várias questões que façam com que o retorno automático que é dado não seja, digamos, pronto para uso. Ele não é pronto para uso, ele é uma sugestão, propenso a erro, propenso a viés de algoritmo ou do material que foi usado para treinar a IA, material de conteúdo que eu estou dizendo. Então, é muito importante essa crítica também do docente sobre aquilo que foi retornado. A gente percebe que essa discussão sobre produtividade, né, que impacta de fato a rotina do professor, é algo que de partida alivia um pouco, né? Quando a gente conversa com os nossos professores, a gente percebe isso, né? Então, muitas vezes você fica se dedicando um tempo muito extenuante a desenvolver planos de aula, às vezes a IA pode realmente te ajudar nesse sentido. Então, a produtividade é de fato um ganho muito perceptível aos nossos professores. Mas é claro que esse momento de curadoria, ele é essencial porque ele traz a intencionalidade pedagógica, né? Além de você verificar ali as questões atribuídas que precisam ser discutidas ou não. E aí, Guilherme, eu queria te fazer um questionamento, né? Você é líder nacional da área de TI, não só tem uma relação direta com os nossos professores e alunos, mas também a questão de quais são os desafios da IA. Então, a gente percebe muitas vezes que a gente tem os vieses dos algoritmos, a questão de proteção de dados, né? O que nós, professores, precisamos estar atentos ao usar a ferramenta, uma ferramenta de inovação do momento, que é a IA,
para que a nossa sala de aula continue sendo um espaço de transformação? Certo, eu vou concentrar a resposta numa das linhas de atuação da IA que a gente chama de IA generativa, o Exato. ChatGPT, o Uhum. Gemini e assim por diante, né, do Google. Então, você citou alguns exemplos que são fundamentais, começando por proteção de dados, quer dizer, quando você for fornecer informações via prompt, aquilo que você pretende como retorno, tem que ter bastante cuidado com o tipo de informação que está sendo colocada ali. Então, se você está fornecendo arquivos, por exemplo, para serem analisados para te dar uma resposta, tomar bastante cuidado se não tem informações pessoais de alunos ou de colegas docentes e assim por diante, da instituição onde você trabalha e assim por diante. Então, é muito importante fazer uma curadoria prévia daquilo que você vai fornecer à IA e ter certeza de que você não está violando aí direitos com informações que são de propriedade de terceiros, né, de outras Uhum. pessoas. É muito importante também entender que, e sem medo de me repetir, né, e ressaltar, que o retorno que a IA generativa nos dá é sempre propensa a erro. Então, eu uso bastante, diariamente, já faz parte, assim como o Google, há poucos anos atrás, já faz parte da vida de todo mundo, há bastante anos. A IA generativa já faz, há uns 2 anos, parte do meu dia a dia, e eu percebo que 90% a 95% das vezes que eu dou uma solicitação mais, digamos, densa, o retorno vem com o erro. Então, um outro detalhe é você ter noção de que ele coloca o aviso lá, essas ferramentas todas colocam o aviso, olha, você precisa analisar com cuidado o retorno que eu vou fornecer, que vai ser fornecido, porque é propenso a erro. Então, quando a gente fala em análise crítica, é tomar bastante cuidado com o retorno que foi dado, fazer as correções. Às vezes você faz uma correção, dá um retorno de volta para ele, solicitando uma correção. Às vezes a correção vem feita, às vezes ele dá um retorno com o mesmo erro de novo. Então, analisar criticamente, às vezes ele avançou ali 70%, 60% do que você precisava e o restante você tem que fazer na mão mesmo, ajustando, porque pelas limitações da ferramenta, ela não é capaz de chegar até ali. E um terceiro ponto é o viés do algoritmo ou da informação usada no treinamento. Então, essas grandes ferramentas, como o próprio ChatGPT, né, eu estou usando aqui os 2 exemplos da OpenAI e do Google, né, o ChatGPT e o Gemini, eles são treinados com um enorme acervo de informações que está distribuída no mundo. E não fica claro, pela documentação fornecida, exatamente que informações são essas. Então, é necessário ter em mente que parte dessas informações pode ter um viés que pode ser favorável ou desfavorável àquilo que você pretende. Então, é importante também, parte da análise crítica, é olhar com cuidado o que foi retornado para entender se existe uma neutralidade no retorno que foi dado ou se houve algum tipo de viés e que você possa até corrigir esse viés. Às vezes ele faz isso, se você solicitar, às vezes não consegue e você precisa fazer na mão. Você fala muito sobre agir criticamente, né? Esse movimento do professor, ele é muito nato de todos nós, né? A gente está o tempo todo mais trabalhando com perguntas do que necessariamente oferecendo respostas. Mas vamos falar um pouco sobre os nossos alunos. A gente sabe que a gente tem um desafio sempre grande, né, nas mãos, não só pela rapidez com que o mundo se movimenta, pelas entregas de inovação, mas também sobre um mercado de trabalho que exige do nosso aluno, né, produtividade e também o desempenho de muitas competências técnicas, comportamentais, e mais do que nunca a gente está falando aqui de competências digitais, onde o pensar criticamente, daí o paralelo, ele é realmente imprescindível. Como que então a gente trabalha em sala de aula? Como que a gente professor, né, a prática docente pode trabalhar em sala de aula, fazendo com que os nossos alunos compreendam que o uso da IA, ele precisa também ser um uso crítico, ético, estratégico, né? Não apenas colocar como se fosse um grande oráculo e dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessas respostas. Como que a gente tangibiliza isso em sala de aula? A gente já tem essa resposta? Isso tem sido bastante discutido nas diversas frentes, não só no Brasil, como fora do Brasil também. E a gente pode começar falando de formação de valores de ética, que é o que você está dizendo, porque digamos que é menos desafiador para o docente as questões que a gente levanta aqui para o aluno, porque o docente já teve a sua formação antes da chegada, né, dessa evolução, dessa revolução que tem sido a IA generativa. Então, trabalhar a formação ética dos alunos com essa nova realidade é um pouco mais desafiador, porque
o desenvolvimento da ética e da capacidade crítica requer bastante esforço. E a tendência dos alunos, e até da gente mesmo, quando começa a usar essas ferramentas, é, pela preguiça, deixar de lado a nossa atuação ativa, quer dizer, colocar a cabeça para funcionar de forma aprofundada, com esforço, para entender aquilo que foi dado, entender se houve algum erro, se há viés, para fazer as correções. Então, alinhado a essa questão, fica a dependência forte da ferramenta. Então, à medida que você vai deixando de lado o esforço mental para alcançar aquela tarefa, você vai gradualmente se tornando menos capaz de fazê-la. Então, deixar isso muito claro para os alunos sobre os valores éticos e a importância da análise crítica, mediar junto aos alunos em sala de aula com exemplos. Então, o docente pode, ele mesmo, mostrar exemplos de erros e alucinações, a gente chama de alucinações dos erros que a IA gera, e a generativa gera devido à forma como matematicamente o modelo é implementado por baixo. Mostrar exemplo de como aquilo pode ser perigoso, informações que podem parecer verdadeiras e não são, e através de exemplos e de incansavelmente ir trabalhando isso junto aos alunos, batalhar a sua formação ética, formação crítica e impedir que eles se tornem reféns de ferramentas como essa, tendo a cabeça bastante desenvolvida. E aí, se você faz tudo isso de forma, digamos, concisa e consistente, eu digo que a ferramenta pode ajudar, o aluno pode ir além, se a ferramenta for usada de forma correta, assim como na minha época de mestrado, minha época de pós-graduação e durante a graduação também, era comum a discussão sobre o quão favorável ou prejudicial seria o uso do Google e do Google Scholar, que é uma ferramenta de busca de artigos, em contrapartida a sentar na biblioteca física da universidade para fazer o estudo ali dos materiais que estavam ali. Então, ali já era um passo em que o acesso à informação foi muito facilitado pelo Google. E a gente tem um novo passo agora, onde a própria curadoria que a gente fazia através do Google também é facilitada pela IA generativa, e é basicamente isso que ela faz. Então, de novo, se for usado com bastante responsabilidade, considerando esses pontos que a gente está discutindo aqui, o potencial é enorme, mas há um cuidado certamente extra a ser tomado em relação aos alunos. Tem a questão da relação também, relação humana e da afetividade relacionada àquilo que está sendo discutido. E a gente trabalha isso muito forte no nosso modelo de ensino, trazendo a situação, o problema para a sala de aula, para que o aluno entenda por que aquele tema vai ser importante para a formação dele e para a sua atuação enquanto profissional. Então, quando a gente reúne esse conjunto de características e um cuidado para que isso seja trabalhado com os alunos, certamente a gente tem a receita para o sucesso. Muito bom. Então, é bom já anotar essa receita do sucesso aqui que o Guilherme traz para a gente, mas é importante a gente também relembrar, né, Guilherme, como professores que somos e também quem está acompanhando esse momento de discussão aqui com a gente, é que em cada tempo histórico a gente tem as inovações, os momentos em que transcendemos, né, e que, como humanidade, e a gente consegue ter a tecnologia sempre se reinventando e modificando os nossos hábitos culturais, inclusive, para se relacionar. Pensando nisso, a gente tem uma questão importante, que é a informação, né? Antes, no movimento muito arcaico ainda, a gente tinha o professor como aquele que era o único detentor da informação e o absoluto da verdade, né? Inquestionável. E, na verdade, a gente vem observando ao longo dos anos que o diálogo, a abertura, né, o questionamento com as perguntas, ele acaba desenvolvendo um pensamento crítico muito mais alinhado com os tempos e as transformações do que em outros momentos. Então, a gente consegue localizar a inteligência artificial que ela não vai, de forma nenhuma, substituir o papel do professor, porque o que você traz na sua receita é a discussão da dimensão humana, né? Quando a gente trabalha com empatia, com uma escuta ativa, quando a gente está ali escutando o nosso aluno, a nossa aluna, compreendendo, customizando para ele, né? Aonde ele pode evoluir, entender melhor aquele aprendizado, isso aí ainda é muito, muito tangível a todos nós, né? E aí eu separei algumas perguntas aqui, por isso até que eu tô com o computador aqui, e elas não foram feitas por IA, tá? Deixar isso claro aqui, eu fiz a minha curadoria. Algumas perguntas polêmicas que eu gostaria que você comentasse. Vamos lá? Vamos, claro. São 3. E aí você daí de casa também pensa o que você responderia para defendê-las, ou não. Guilherme, se a IA
pode ensinar conteúdos, se a IA traz informações, o que o professor ensina que nenhuma máquina pode ensinar? Eu vou começar de forma crítica, como a gente tem feito aqui, né? Olhando para o retorno da IA, mas a gente já tem essa hipótese de que a IA pode ensinar conteúdo, a gente pode começar já olhando com cuidado, porque, de novo... Que conteúdo é esse, Exatamente, né? Que conteúdo é esse? A gente não tem acesso à quantidade de informação ou às informações sobre o que foi estudado, o que foi usado no treinamento dessas soluções de IA generativa que a gente tem usado. Então, é claro que os resultados são bastante satisfatórios, a informação que é fornecida para todo mundo que já testou é bastante impressionante, mas há pontos importantes de atenção e de melhoria que ainda precisam ser melhoradas. Então, eu diria que talvez daqui a alguns anos a gente possa ter uma frase mais próxima a essa de que a IA pode ensinar. Mas certamente ela já avança bastante nessa questão de ensinar conteúdo. Mas perceba de toda a discussão que a gente teve aqui hoje, que toda a questão humana, a intencionalidade, o direcionamento, a mediação, essa questão de gerar, permitir, incentivar, promover no aluno a percepção do que é o propósito, do porquê aquilo ali está sendo estudado, por que vai ser útil para a sua vida. E, é claro, trabalhar a questão emocional, de proximidade, de relação humana, em sala de aula, para que esse conteúdo seja trabalhado de forma mais, digamos, ligada ao afeto junto ao aluno, é o que é necessário fazer. Então, isso a IA não consegue. Isso só os professores conseguem. E o processo de ensino-aprendizagem não é um processo unilateral, né? Certamente então, se a gente não começa com a pergunta se a IA pode ensinar, né? E o aprender, né? Certamente. Você citou um exemplo bastante importante de que no passado o problema era a falta de informação. Então, eu uso analogia com os alunos dizendo que no passado vivia-se na escuridão e a pouca informação que se tinha acesso era informação já curada pelo docente, que o aluno lia ali nos livros que eram trazidos, nos materiais na nossa época, enquanto aluno, na Xerox ali, para o material adicional que o docente colocava. Mas, mais recentemente, essa lógica se inverteu. Se antes a gente vivia na escuridão, agora a gente vive com excesso de luz. Há informação demais e essa luz excessiva ofusca. O aluno tem dificuldade para entender o que é válido, o que não é válido. Ele não consegue, enquanto aluno, no início da sua formação acadêmica, criticar e direcionar a leitura para perceber o que é de fato válido. E toda essa questão, quer dizer, toda essa análise, a IA não consegue fazer e é, de fato, o docente que vai conseguir trazer, junto com a mediação que o modelo aula propõe. E é importante também destacar que o aluno é conhecido que os alunos têm um desenvolvimento muito mais forte quando existe afeto em sala de aula, quando existe uma humanização. E isso é muito importante também que o docente trate, porque não há perspectiva sequer de que a IA consiga fazer isso no futuro. Uhum. Vamos ao segundo questionamento aqui polêmico. Estamos na era das respostas automáticas. O quanto vale uma escuta atenta em sala de aula? Essa pergunta é bem interessante porque resume e reforça o que a gente tem tratado desde o início desse bate-papo aqui, né? Quer dizer, a importância de olhar criticamente para o retorno que foi dado, solicitar ajustes à IA generativa e, quando te der o retorno, novamente analisar criticamente e perceber se foi corrigido ou não, e entender até onde vale a pena você gastar tempo fazendo novas solicitações, porque frequentemente ela não consegue ajustar aquilo que você pediu, e ser capaz de extrair o que foi colocado ali e fazer o seu trabalho autônomo para, digamos, chegar até onde você tem a intenção. Então, é muito importante que as pessoas percebam, né, os docentes percebam e consigam repassar isso para os alunos, que fazer um prompt qualquer e retornar, e puxar aquilo que foi retornado e repassar o que a IA retornou como resultado, não é interessante, porque qualquer um pode fazer. Copiar o que foi dado e colocar como resposta. Agora, essa análise crítica, a interação com a IA, tentando chegar em soluções mais elaboradas, quer dizer, mais precisas, dada a intencionalidade proposta, é a tarefa que os docentes têm que fazer e que os alunos também têm que fazer, né? Então, a sua frase foi interessante, a sua pergunta, porque destaca, nos traz, né, já mais adiante nessa discussão, de novo, a importância dessa análise crítica. O diferencial para os próximos anos vai estar nos profissionais, nos docentes, nos alunos que conseguirem fazer essa análise crítica, não ter, digamos, preguiça mental de pensar, refletir sobre aquilo que foi dado
e entender até onde vale a pena fazer questionamentos adicionais ou puxar para você a responsabilidade de levar adiante e fazer os ajustes finais. Mesmo porque tudo o que não se espera de um professor é uma resposta automática, né? É Certamente, sempre uma resposta certamente. crítica e reflexiva. E esse desafio, todo esse desafio vai tornar mais importante, tem tornado cada vez mais importante essa função de mediador, de análise crítica e de curador do docente, porque, de novo, é informação demais, então cada vez mais os docentes vão estar nessa posição de destaque quanto à mediação, análise crítica e despertar nos alunos a importância dessas questões. E esse processo de ensino-aprendizagem, ele é um processo de transformação não só do aluno, ele é também do professor. E aí já vem a nossa terceira pergunta polêmica, de questionamento. Ser professor hoje é resistir, se adaptar ou se reinventar? É bastante interessante essa pergunta, Dani. Eu preciso confessar aqui que, dada essa revolução que tem tido na tecnologia, a gente tem a impressão que as coisas têm se acelerado cada vez mais. E eu mesmo tenho certo desconforto quando vem uma novidade. Poxa, mas eu já estudei tanto, ainda mais na área da TI, né? A gente estuda sempre. E a impressão que eu tenho é que as coisas estão acelerando. E é claro que há um desconforto quando você percebe... Eu não tenho essa impressão, não. Eu tenho essa certeza absoluta. É verdade. E então, assim, eu preciso fazer um relato pessoal de que quando vem novidades como essa, há um desconforto interno dizendo, poxa, de novo, já estudei tanto, de novo vou ter que me adaptar, não confio nessa nova tecnologia, como é que eu vou fazer? Então, a resistência é uma sensação, digamos, um sentimento natural. Eu mesmo, por exemplo, passo por isso, mesmo sendo da área de tecnologia, a gente tem que contornar. E a minha experiência é que cada vez que eu consigo vencer essa barreira interna, os resultados são bastante interessantes. Com a IA generativa, por exemplo, a forma como já tenho me adaptado para usá-la de forma a aumentar a produtividade e até a qualidade daquilo que está sendo colocado é bastante satisfatório. Você tinha citado outros 2 pontos na pergunta. Pode retornar? Se adaptar e também se reinventar. Claro, a adaptação a gente discutiu aqui o tempo todo, quer dizer, ser capaz de usar essas tecnologias. Felizmente, fazer um parênteses aqui, felizmente, cada vez é mais fácil usar essas tecnologias. Então, à medida que as décadas têm avançado, quando eu era aluno, discutia-se muito na graduação e na pós-graduação a criação de artefatos de tecnologia para resolver problemas de pessoas. E esses artefatos, a internet, os computadores, os sistemas operacionais, isso tem dado como funcionado bem a partir dos anos 2000, 2010. Então, a gente tem visto uma transição até da pesquisa na área da computação para esse lado mais humanizado mesmo, como deixar de lado os artefatos tecnológicos e olhar a questão humana, como resolver problemas na sociedade e assim por diante. Então, a própria tecnologia tem se adaptado às pessoas e isso facilita com que as pessoas se adaptem à tecnologia. Então, felizmente, tem sido pensado do lado das pessoas. Então, a adaptação é fundamental também, não só para aprender a usá-la, a gente está falando aqui especificamente de IA generativa, aprender como fazer os prompts, entender que você deve explicar, contextualizar, pedir que ele pense como um profissional da área em que você está atuando e, à medida que as respostas forem dadas, você fazer ali a sua leitura cuidadosa, aprofundada, entender onde estão as limitações, as fragilidades e usar sua capacidade de adaptação para até onde a IA consegue ir, até onde eu vou ter que ir, que ela não consegue me ajudar. Então, aí também você, enfim, demanda adaptação. E, por último, a questão da tecnologia, ela vai vir como consequência dessas duas principais. Eu entendo os 2 primeiros pontos que você colocou como os principais obstáculos e o terceiro como um avanço que se consegue quando esses obstáculos estão de fato contornados. Resistir, se adaptar e se reinventar, Exatamente. Né? A terceira da reinvenção vem como consequência dessas duas. E aí, Dani, aproveitando a deixa, né, eu queria retornar com uma pergunta para você. Né, você tem liderado a Academia do Professor e do Tutor, que surgiu aí com um ajuste na diretoria de ensino e qualidade acadêmica no final do ano passado. E olhando para essas necessidades dos docentes, a resistência, necessidade de adaptação e reinvenção, como a Academia do Professor e do Tutor na diretoria de ensino tem trazido iniciativas para auxiliá-los nessa frente? Acho que a primeira fala é que a gente tem estendido a mão, né, e nos colocado muito à frente
no trato com os nossos professores, nos treinamentos, ouvindo-os com relação ao uso da inteligência artificial. Lá na Academia de Professores e Tutores, né, liderada sobretudo pela nossa gerente, a Sabrina Petrola, a gente não só vem tendo treinamentos ao vivo, em tempo real, né, que a gente fala de forma síncrona, falando, obviamente, da IA generativa e apoiando os nossos professores com relação à produtividade, mas, sobretudo, esses encontros, eles oferecem a possibilidade da gente discutir a intencionalidade pedagógica, né, a partir do nosso modelo de ensino Aura, para que isso se reflita numa ação efetiva de educação e de transformação nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente tem construído momentos incríveis com os nossos professores, sobretudo desde o ano passado, né, onde veio, né, essa grande novidade, né, de forma gratuita, no primeiro momento, a todos nós, e não estou falando nós professores, estou falando para o mundo, né? E a gente tem aumentado, obviamente, os treinamentos. Recentemente, a gente fez uma super entrega para os nossos professores, a gente já oferece na nossa plataforma da Educare um treinamento assíncrono chamado Influencia Educadores. É um treinamento construído em parceria com a Microsoft, que fala sobre o uso da IA, da inteligência artificial, sobretudo a partir do Copilot. E aí nos dá muitos subsídios, não só da discussão da intencionalidade pedagógica, mas, sobretudo, também quais são os princípios, valores éticos, institucionais que a gente precisa compreender para o uso dessa tecnologia, né? Então, é mais uma tecnologia que chega para nós, para o mundo, para professores, e como que a gente trabalha a discussão, né, da educação digital a partir da nossa própria formação continuada como professores e como que isso vai na ponta. Então, assim, fortemente é uma super entrega e isso está disponível não só para os nossos professores, mas também para os nossos colaboradores lá na Educare. Mas o interessante desse treinamento, Guilherme, eu sei que talvez você já deve estar no seu caderninho aí para poder fazer e traz um confere para a gente, é que ele é customizado a educadores universitários. Então, a gente está falando de uma realidade já muito recortada e aí o conteúdo fica muito mais fluido e muito mais interessante. Eu já fiz o treinamento, já consegui meu certificado, professora que sou, já coloquei no currículo Lattes, que isso é uma indicação que a gente também faz para todo o nosso corpo docente, né? Das nossas instituições. Então, uma entrega super significativa, um curso bem bacana da gente poder fazer. Excelente, pode contar comigo. Muito em breve vou estar realizando o curso e te forneço o seu certificado quando tiver disponível. Maravilha, obrigada, Guilherme. Eu quero agradecer bastante você pela oportunidade dessa entrevista, de nos atualizar um pouquinho sobre essas frentes novas e também a possibilidade da gente trazer aqui para os nossos colaboradores e para os nossos professores o que a gente tem de novidade da nossa diretoria de ensino. Terminamos esse episódio super especial em que celebramos o compromisso de educar para transformar na semana em que celebramos o Dia da Educação. E trago uma das emblemáticas reflexões do nosso educador brasileiro Paulo Freire, que diz, abre aspas, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E as pessoas, sim, transformam o mundo. Esse podcast é uma parceria aqui entre a Edux e os estúdios Ensine-me, e você pode conferir este e outros episódios nas plataformas de áudio e no YouTube. Aproveita e também segue a gente, Edux lá no Instagram, @edux_oficial. A gente se encontra no próximo episódio para continuarmos essa trajetória juntos pensando em como a educação pode transformar a sociedade. Até lá!